Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos nós aqui para compartilhar um pouco hoje das palavras do Senhor Jesus, que será descrita pelo evangelista João, né? Vamos ouvir aquilo que ele tem para nós nessa noite. Vamos também, juntamente com os amados que nos assistem, que nos presenciam nesse momento, orar ao Senhor, clamar por suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, e dizer que mesmo em meio a tanta crise que existe no mundo, há tantos desafetos, há tantos problemas, seja eles financeiros, seja ele da parte emocional, seja ele familiar, mas nós cremos num Deus que tudo pode e que está no controle de todas as coisas. Eu convido nesse instante todos aqueles que nos assistem a orarmos ao Senhor Deus. Pai eterno, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui para glorificar a ti, Senhor, e para isso te pedimos que nos ajude. Seja o teu nome exaltado hoje e para sempre. Seja o teu nome glorificado, mesmo em meio a essa pandemia que o nosso país e que o mundo enfrenta. Sabemos que esse vírus, ele é real. Não sabemos, Pai, se foi criado pelo homem ou de qual forma ele surgiu em meio aos seres humanos. Te pedimos que o Senhor possa operar um milagre. Aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que a ciência não pode descobrir. Nós sabemos que o Senhor já conhece de antemão e que o Senhor possa eliminar este vírus do mundo, das pessoas que estão morrendo, Pai. São muitas mortes, é muita tristeza, é muita angústia para os familiares. Nosso isolamento, Senhor, tem nos trazido momentos também de repensar na nossa vida, de como devemos enfrentar tudo isso. Que o Senhor possa exaltar o teu santo nome e que a mensagem dessa noite possa tocar os corações de todos aqueles que nos ouvem. Para isso, Senhor, nós estamos aqui. Já te agradecemos pelas tuas misericórdias, que são elas a causa de não sermos consumidos. E com certeza elas foram renovadas na nossa vida nessa manhã. Que o Senhor possa renovar por muitas e muitas manhãs. Em nome de Jesus, abençoa as famílias que muitas vezes contristadas estão em casa, Pai, no isolamento. Pai, em nome de Jesus, abençoa este país. Abençoa também as autoridades deste país, capacitando-as para que nesse momento de crise haja solução para aqueles que muitas vezes são esquecidos. Ó Deus amado, em nome de Jesus nós suplicamos a Ti e queremos nesse momento, Pai, entoar louvores ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor nessa noite com o hino dos Salmos e Hinos, de número 563, que tem como título A Cidade Celestial. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, a morada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus. Bem no meio da praça eis um rio
da vida e vigor paternal, mais metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os santos fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice veremos no lar paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os crentes terão, quando o Pai os chamar, proclamando: recebei eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória têm gozo e prazer perenal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e recebe ao mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Quero ainda louvar ao Senhor com outro hino dos Salmos e Hinos, que é o de número
577 e tem como título O Amparo Divino. Na realidade, existe um hino que muitas pessoas gostam de louvar, principalmente em momentos de tribulação, e é um hino que tem como a letra, ele diz mais ou menos assim: segura na minha mão e vai. Na realidade, nós nem sequer temos forças para segurar nas mãos de um tão poderoso Deus. Mas esse tão poderoso Deus, ele tem poder de, além de segurar nas nossas mãos, nos conduzir nessa vida, cuidar de nós, cuidar da humanidade, cuidar de todas as coisas ainda da terra que é sustentada por Ele. E eu quero convidar você a cantar comigo, ou então a ouvir esse hino 577 do Salmozinho, que tem como título Amparo Divino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, e não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. Quando eu chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ao regressares lá dos céus descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo, lá onde eu goze o teu eterno amor. Ao regressares lá dos céus descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo, lá onde eu goze o teu eterno amor. Que Deus possa receber como aroma suave em suas narinas este louvor. Que Deus possa receber a minha, a sua, a nossa adoração a Ele, mesmo distante uns dos outros, mas o amor de Cristo nos aproxima, o amor de Cristo nos une, o amor de Cristo faz com que eu e você sinta a presença de Deus na nossa vida, aonde quer que estejamos, com a certeza de que Ele está nos acudindo, de que Ele está conosco, de que o mundo inteiro poderá até nos abandonar, mas Jesus jamais nos abandonará. Deus nos abençoe. Agora eu quero convidar a você a mensagem dessa noite. Eu quero trazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo, uma mensagem muito linda, que é a sua oração intercessória, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Eu aguardo a você que tem Bíblia aí no seu colo, na sua casa, na sua poltrona, aonde você está, a acompanhar esta leitura tão maravilhosa desta oração, que vai do versículo 1 do capítulo 7 de João. O evangelista, que amava muito a Jesus, conhecido como
aquele que tinha o maior amor, aquele que expressou o amor, tanto quanto Jesus, lá na cruz, olhou para sua mãe e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, cuida da tua mãe. Quer dizer, mandou que João cuidasse daquela que deu à luz o Filho de Deus. Então, eu convido você a fazer essa leitura. Diz a palavra de Deus, fala Jesus dizendo assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E ao favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amaste como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, essa oração de Jesus, ela nos traz muita alegria em saber que, sendo Ele o Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus encarnado, Ele tinha essa autoridade de interceder por nós. Ele ainda tem essa autoridade e intercede por nós. E o Consolador que Ele nos deixou, que é o Espírito Santo, intercede também por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus demonstra aqui também, nos seus ensinamentos, na sua doutrina, que nós devemos sempre estar orando ao Senhor, sempre buscando ao Senhor, como diz a própria palavra de Deus, enquanto se pode achar. Porque para muitos, talvez tenha sido muito tarde, nesse momento em que esta pandemia assola o mundo. Nós sabemos, amados, que existe hoje muitos evangelhos pregados sobre a face da terra e que mesmo em meio a essa pandemia nós temos visto aberrações, nós temos visto heresias, nós temos visto pessoas se levantarem umas contra as outras, mesmo se dizendo povo de Deus. Perdão. Mas na realidade, nós sabemos que não é o momento para discussões, não é o momento para querer adivinhar, porque Deus não nos dá um espírito de adivinhação. Para saber se esse vírus veio da parte de Deus ou não. Eu mesmo, dentro do meu pouco conhecimento, eu acredito que não. Possa ser que tenha sido uma criação do homem, ou que Deus está também, na realidade, em meio a tanto medo, a tanta morte, está trazendo um juízo às pessoas para que eles possam entender que Deus existe. E que Ele é real, que o mundo ainda é governado por Ele. E ninguém pode destruir esse mundo sem a permissão dEle. Nós sabemos que os seres humanos hoje têm o poder de destruição da Terra, através de bombas atômicas, através de bombas mais poderosas do que as atômicas. O homem tem poder para destruir, mas até agora Deus não permitiu. E eu não acredito, amados, de forma nenhuma num Deus que seja masoquista, que se alegre no sofrimento das pessoas, que traga o castigo para que as pessoas reconheçam que Ele é Deus. Porque quer que as pessoas queiram conhecer ou não, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Ele existe, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem todos os poderes infinitamente. Nós não somos limitados. Somos feitura sua, criatura sua, criada à sua imagem e semelhanças para a glória de Deus. Mas é o momento de que das nações fazerem uma reflexão em que glorificaram a Deus até os dias de hoje. Em que as pessoas estão glorificando a Deus na sua vida. Seja na sua época de criança, seja na sua época de adolescente, seja na sua época de juventude, seja na sua época adulta, seja na sua época de velhice, em que você tem glorificado a Deus na sua vida até nos dias de hoje. Qual é a análise que nós podemos fazer, eu e você, para poder entender e compreender a grandeza de Deus? Ele tem poder, sim, para exterminar esse vírus, se Ele quiser exterminar. Nós não podemos estar discutindo ou brigando evangélico contra evangélico, dizendo que um é mais santo do que os outros. Uma coisa que eu sempre admiro na Bíblia, e eu prego isso, é que a Bíblia não mostra ninguém mais santo do que outro. Ninguém.
Nem mesmo o profeta Elias, que foi levado aos céus no redemoinho. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo, ele diz assim, olha, Elias era homem como nós, como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos desejos. Porque nós achamos que muitas vezes, irmãos, somos mais merecedores do que os outros, somos mais santos do que os outros, temos mais dons do que os outros. Afinal de contas, de quem são os dons? Os dons pertencem ao Senhor. Os dons não são nossos. Ele nos dá a seu serviço. E muito tipo e muita proposta de evangelho que se tem por aí hoje, cada um prestará contas a Deus por si só. O mesmo Tiago, irmão de Jesus, ele diz, olha, o peso maior é para aqueles que se dizem serem mestres e que ensinam a palavra do Senhor erroneamente. As heresias, elas estão no meio da igreja, no seio da igreja, elas não estão no mundo. O mundo jaz o maligno, jaz as suas concupiscências, os seus desejos, que existe o pecado, a arrogância, a prepotência, a superioridade, querer ser mais do que outros. Eu sei que muitos estão fazendo uma análise nesse momento dessa crise, de que na verdade nada são. As nações para Deus é como um pingo de água que cai de um balde. Se Ele quiser destruí-las com o sopro das suas narinas, Ele nos destrói. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer que o seu nome, o evangelho da salvação, seja proclamado a todas as nações, a todas as tribos, a todas as pessoas. É como Paulo pede a Timóteo, pregue a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Ou seja, Timóteo, aproveita as oportunidades, quer seja oportuno, quer não, Timóteo. Você é o meu filho na fé, pregue a palavra. Eu já estou aqui sendo oferecido em sacrifício. A minha semana é muito curta, eu já estou indo para a morte, Timóteo. Eu já estou indo para o meu martírio, Timóteo. Então pregas a palavra. Então, amados, nesse momento, é um momento de fazermos a reflexão e saber que todas essas pessoas irão prestar contas a Deus. Este momento serve para muitos evangélicos fazer uma análise do seu evangelho. Tanto quanto estão vivendo, quanto estão pregando. Cada um prestará contas a Deus por isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, ela é inerrante. Ela é a palavra de Deus. Deus escolheu pessoas para deixar essa palavra para nós. E o próprio Jesus, nesse texto que foi lido, ele nos mostra isso. Então eu quero trazer uma pequena reflexão dessa oração de Jesus. Quero que você acompanhe. E a gente deve sempre ler a palavra de Deus, analisando, meditando, considerando o seu contexto, não para formar o nosso pretexto para formar heresias, mas para que assim a gente possa entender o projeto de Deus para a nossa vida. Essa oração do Senhor Jesus, né? Que vai do versos 1 ao versos 26 do capítulo 17. E aqui, quando você percebe, Jesus faz 3 orações diferentes. Primeiro, Jesus ora por si mesmo. Ele ora por si. Veja os versos do 1 ao 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eles conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que tudo fosse criado. Antes que tudo, Deus o tivesse chamado à existência. Apenas existia Deus.
E hoje ele ainda traz à existência as coisas que não existem. Ele tem esse poder. O homem é apenas um mero descobridor das coisas que Deus cria. Glorificação do Pai e do Filho. Nós vemos nesse versículo acerca da vida eterna. E oração pela restauração da glória original. Jesus pede a Deus para que essa glória volte. Uma referência clara ao seu autoesvaziamento. Aqui ele se refere a 3 estados vivenciados: a pré-existência que está nos versos 1 e 2, e diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim que lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então nós temos aqui a pré-existência de Deus. Você vai observar isso também na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1, do 15 ao 18, que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Louvado seja o nome do Senhor. A primazia é ele, é de Cristo, a primazia é dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ele também fala, amados, do seu autoesvaziamento terreno. João 1,14, ele fala do seu esvaziamento terreno. O Evangelho de João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Glórias a Deus. E é um texto também que eu aprecio muito da palavra de Deus e se encontra em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, dos 5 ao 11, diz assim: tende em vós, mesmo diante dessa tribulação que você está enfrentando, não apenas da pandemia, mas talvez seja ela desse momento de finanças, talvez seja ela de momento de um problema conjugal, de um problema familiar, de um problema de uma doença, de uma enfermidade incurável. Preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Glórias a Deus.
A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar para nos buscar para o juízo final, todos verão, todos dobrarão o seu joelho, confessarão que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus. Embora para muitos seja tarde, porque é o dia do juízo, onde Ele vai separar entre ovelhas e ovelhas e bodes. Então, amados, Jesus ele deu esse exemplo de oração. E na realidade, o que ele pede aqui também, nesses primeiros versículos, é que a glória seja restaurada, como diz no verso 5 de João 17. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houve mundo. E nós sabemos que na ressurreição de Cristo, após a sua ascensão aos céus, na realidade, ele voltou à sua glória eterna. Um segundo ponto, irmãos, é que Jesus ora por seus discípulos. E não somente os homens incluídos entre os 12, dos quais tem um que ele diz que aquele dali, infelizmente, veio para cumprir o que a Escritura falava sobre ele, que foi Judas Iscariotes que o traiu. Mas também os 70 discípulos e muitos outros que viriam a crer nele. Então, a oração de Jesus não foi apenas pelos 12, não foi apenas por aqueles 70, do qual o evangelista Lucas fala, dizendo que quando Jesus os enviou, quando voltaram, Jesus foi pedir o relatório a eles. E aí, nós sabemos que aqueles homens estavam cheios de alegria. Mas a alegria daqueles homens, Jesus os chamou a atenção naquele momento. Porque eles estavam tão eufóricos, e eles diziam, olha, mestre, em teu nome, até o demônio se nos sujeita. Os enfermos são curados. E aquela alegria toda, aquele relatório que Jesus estava recebendo daqueles discípulos. Aí Jesus faz um ponto de exclamação e diz para ele, olha, não vos alegreis, porque os demônios se submetem. Mas vocês devem se alegrar, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. A alegria de um ser humano, amados, é saber que a nossa pátria não é uma pátria terrena aqui, mas ela é uma pátria celestial. É lá nos céus que nós vamos morar com o Senhor. Foi para lá que ele disse, eu vou preparar-vos morada. E na casa de meu pai há muitas moradas. Então, na realidade, a nossa alegria, ela tem que ser constante na nossa vida. Mesmo em meio às aflições, nós devemos agradecer a Deus por cada milagre. E muitas vezes esses milagres, eles são grandes. Eles são profundos ao ponto de nem eu e nem você compreender. Nem você compreender. Eu louvo a Deus pelos milagres que Ele tem feito na minha vida, que são suficientes para que mesmo queimado, eu não negue o seu nome. Para que mesmo torturado, eu não negue a Cristo como Salvador da minha vida. Para que mesmo passando por necessidade, eu não negue a Cristo jamais, até a minha morte, sabendo que irei morar com Ele nos céus, que a minha vida aqui é passageira, é muitas vezes cansaço, enfado, trabalho, mas vale a pena olhar para Jesus sempre, o autor e consumador da fé. Algumas observações nessa oração de Jesus. Primeiramente, ele diz, eu manifestei teu nome e tua glória a eles. Eu manifestei o teu nome e a tua glória a eles. Jesus não apenas diz isso uma vez. Vamos ver o verso 6. Ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra.
Jesus repete isso no versos 22, dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E o versos 23 ele continua dizendo: eu lhes tenho transmitido, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Então, a gente observa essa oração de Jesus e ele diz: eles são teus, eles são de Deus. Foi Deus que os escolheu para seguirem a Cristo. Não foram uma escolha feita de vontade própria, porque o ser humano, ele não tem jamais a capacidade de buscar a Deus, se não for Jesus Cristo, se não for através da palavra, se não for através do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus os entregou. Veja novamente o verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Então Deus os tirou do mundo e o entregou para que fossem discípulos de Jesus. O verso 9, ele diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, nós vemos essa intercessão de Jesus e ele continua. Terceiro, eles receberam e guardaram a tua palavra. Os discípulos receberam e guardaram a tua palavra. Manifestei, o verso 6 de manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Você, meu amado e minha amada, tem guardado a palavra de Deus? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Lembra desse cântico e desse salmo? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Aí tem um significado. Para eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Na realidade, irmãos, não adianta esconder a palavra de Deus no coração e viver uma vida que não agrada ao Senhor. Não adianta viver uma vida sem esperança, buscando esperança em outras ajudas, porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do homem. Não há um socorro maior do que o socorro de Deus. E ele continua dizendo: eles receberam e guardaram a tua palavra. Eles conhecem a Deus e creem que eu vim de Deus. Eu vim de Deus. O versos 25 ele confirma: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreendem que tu me enviaste. Então louvamos a Deus, amados, por esta oração de Jesus. Em sexto lugar, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Eles não são do mundo mais. Aqueles que pertencem a Deus, irmãos, não há quem possa arrebatá-los. Nem o diabo pode mais arrebatá-los das mãos do Senhor. Aqueles que são e que pertencem a Deus, não há quedas, não há remorso, não há uma volta para a prostituição, não há uma volta para o mundanismo, não há uma volta para a vida velha que o homem trazia. Não, não. Há uma alegria sempre na palavra do Senhor, em viver para o Senhor. O versos 14 e 16 ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Jesus está dizendo aqui: olha, Deus, não nos tire do mundo, mas deixe no mundo para pregar a tua palavra. Eles não podem se afastar do mundo, eles têm que pregar e dar continuidade ao meu ministério aqui na face da terra, que é tão curto, que foram apenas 3 anos. Jesus ensinando a 12 homens, dos quais Deus escolheu, dos quais ele escolheu para
uma tão grande missão que chegou a sua palavra até nós nos dias de hoje. O mundo os odeia. O mundo os odeia. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Versos 14. O mundo odeia, irmão, o povo de Deus. O mundo odeia porque o povo de Deus tem que viver uma vida que agrade ao Senhor e não aos homens. E os homens de Deus, eles não podem andar por caminhos tortuosos, por uma vida errônea, por lugares que não lhe pertencem. Nós temos que, como homens de Deus, nos livrar dessas astutas ciladas e saber que, ainda que o mundo nos odeie, a nossa função é amá-los, é pregar o Evangelho, é pregar a palavra do Senhor. Tu os destes a mim, e o próprio Jesus afirma isso, que foi Deus que o deu. A partir, irmãos, do verso 9, nós podemos observar aqui alguns pedidos na oração em favor dos crentes. Jesus pede para serem guardados do mal. O versos 11. Os versos 11 e o versos 15, ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E o versos 15, ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Por que temer? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Não adianta a gente temer as coisas. Não adianta temer o mal que o mundo possa oferecer. Nós somos de Deus, nós somos povo de Deus, a herança do Senhor. Nós somos a nação santa, o povo escolhido para proclamar as grandezas de Deus, para ter uma vida íntegra diante de Deus e dos homens aqui na face da terra, para não abrir mão do evangelho puro de Jesus Cristo, para ensinar a verdade. Quem segue pelos caminhos errados haverão de prestar contas a Deus. Nós não, nós temos que ensinar a verdade. Ele pede pela unidade de todos os crentes, assim como Deus e Cristo são um. Ele pede por essa unidade. Veja o versos 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O versos 21, ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também. Sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o versos 23, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Louvado seja o grande e eterno Deus. A alegria de Cristo, ela completa em todos os crentes. Em todos os crentes. Crente, mesmo em meio às tribulações, nós passamos por tribulações, por lutas, por perseguições, por dores, por enfermidades, por tribulações que a gente nem imagina, tá certo? Mas o crente, a alegria de Cristo completa é em todos os crentes. Por isso, o versos 13 ele diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Jesus em nada reclamou. O último pedido de Jesus a Deus foi que ele passasse, se possível fora, o cálice da ira de Deus. Mas ele repetia em seguida: faça-se a tua vontade e não a minha. Suou lágrimas de sangue ali. Você sabe o que é sua lágrima de sangue? Você sabe o que é se angustiar a esse ponto de que os seus poros, ao invés de suor, eles saiam gotas de sangue? Foi o que saiu de Jesus. Mas a partir daquele momento, até a crucificação, você não vê mais Jesus dar um gemido sequer. Cordeiro mudo de Deus foi levado para o matadouro, foi chicoteado, foi açoitado, foi cuspido, apanhou muito, perdeu muito sangue, carregou uma cruz muito pesada, mas ele calou-se, porque Deus já havia dado o consolo. Amados, eu quero encerrar, na realidade, essa mensagem
mostrando a você que Jesus ora pela unidade de todos os novos crentes, como Deus e Cristo são. Eu quero encerrar com essa leitura, que nós possamos nos unir nesse momento. Versos 20 ao 26. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você que nos ouve, amado, nesse instante, creia na palavra de Deus. Ela é verdadeira. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Leia o Evangelho de Lucas, leia o Evangelho de João, de Mateus, de Marcos. Conheça a história do grande mestre, do qual Augusto Cury diz que tentou entender os seus pensamentos. E não sabia como, num momento tão difícil de crucificação, um homem podia abrir a sua boca e perdoar os seus algozes e pedir a Deus que o perdoasse. Porque a mente de Cristo ela é incompreensível, ela é infinita. Ela foi finita enquanto humano, mas hoje ela permanece infinita. O 21 ele diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como também amastes a mim, Pai. A minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O desejo do meu coração é que todos que me ouvem, todos que me ouviram, todos que ouviram essa mensagem, creia que Jesus é o Cristo. Sem Ele não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se achegar a Deus senão por Ele. Não existe um intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, Filho do homem. Creia que Ele é real. Creia que Ele é galardoador. Creia que Ele é misericordioso. Creia que Ele pode te salvar da condenação eterna. Porque desde o pecado de Adão, cada ser humano que nasce, ele já nasce em pecado. Mas veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, para nos purificar e perdoar todos os nossos pecados. Ele é o nosso advogado, é o nosso juiz. Eu lhes peço, assim como Jesus orou por nós, oremos uns pelos outros. Ore por minha casa, ore por minha vida, ore por minha família, pelos meus filhos. Que eu também estou me dedicando a orar por cada família, por cada amigo, por cada inimigo meu, por cada pessoa que eu sei que não talvez tenha mágoas de mim. Eu oro para que Deus quebrante o coração, para que essas pessoas me perdoem. Assim como também eu sei que não existe mágoa nesse velho coração de ninguém. Que Deus nos abençoe, que possa nos dar uma semana abençoada e mais uma vez uma semana de livramento. Eu que sou uma pessoa de risco, eu que pertenço ao grupo de risco, eu peço a você que ore por mim e que me ajude em oração. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.